Pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Como eu já havia dito anteriormente, hoje nós vamos começar aí o nosso conteúdo de dinâmica, ok? Então, encerramos aí o conteúdo de cinemática. Cinemática é o ramo da física responsável pelo estudo dos movimentos, então nós estudamos vários tipos de movimentos aí, como movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre, entre outros. Agora nós vamos entrar aí na dinâmica, que é o ramo da física que estuda a causa dos movimentos, ou seja, estuda as forças. Então, para começar esse estudo aí, nós vamos iniciar pelas leis de Newton, ok? Pessoal, Isaac Newton, então, coloquei aí a foto dele, a ilustração dele para vocês verem. Ele é um físico, astrônomo, matemático inglês. Ele é famoso por sua lei da gravitação universal e enunciou ainda as leis do movimento, que são as 3 leis de Newton que nós vamos estudar agora. Ele também descreveu fenômenos ópticos, como a cor dos corpos, a natureza da luz, decomposição da luz, e ainda desenvolveu o cálculo diferencial e integral, que é importante ferramenta utilizada em diversas áreas do saber. Ok? Então, Isaac Newton, ele foi um físico aí, né, muito importante, ele também foi astrônomo, matemático e importantíssimo no desenvolvimento de várias descobertas, de várias áreas do saber. Então, Isaac Newton, em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje como as leis de Newton. Sobre elas se estruturam a dinâmica, que é o ramo da física que nós vamos estudar agora. Então, vamos começar a ver agora algumas definições e essas 3 leis. O que essas 3 leis elas estão enunciando, ok? Então, primeiro vamos definir aí o que é um ponto material. Um ponto material é chamado isolado quando não existem forças atuando nele ou quando as forças aplicadas ao ponto têm resultante nula. Então, a primeira lei de Newton estabelece que um ponto material isolado ou está em repouso ou realiza movimento retilíneo uniforme, ou seja, sem a aceleração. Dessa lei resulta o conceito dinâmico de força. A força é a causa que produz num corpo a variação de velocidade, portanto, a aceleração. Então, nós podemos resumir a primeira lei de Newton como todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja obrigado a mudar aquele espaço por forças imprimidas sobre ele. Então, o corpo ele só muda o seu estado de movimento ou de repouso se nós aplicarmos, se for aplicado sobre ele uma força, ok? Então, essa é a primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia. Então, a inércia, que é a primeira lei, ela é a tendência de um corpo manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo com velocidade constante. Por isso, a primeira lei de Newton também é conhecida como o princípio da inércia. Um corpo em repouso tende, por inércia, a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende, por inércia, a continuar em movimento, mantendo sua velocidade vetorial constante, ok? Primeira lei de Newton, lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a manter em movimento retilíneo uniforme até que uma força seja aplicada sobre ele. Então, vamos observar esse exemplo aqui. Então, nós temos uma figura. Observe o que acontece quando o ônibus freia. Então, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com a velocidade que tinha em relação ao solo, ok? Então, é por esse motivo, o ônibus ele está em movimento. Quando ele freia, ou seja, quando ele
para de maneira brusca, por inércia, os passageiros, eles são, como ilustra aí a figura, eles são arremessados para frente, porque eles tendem a continuar o movimento. Assim, são atirados para frente, né, em relação ao ônibus. Agora, quando o ônibus parte, os passageiros tendem, por inércia, a permanecer em repouso em relação ao solo. Assim, são atirados para trás em relação ao ônibus. Os referenciais em relação aos quais vale o princípio da inércia são chamados de referenciais inerciais, ok? Então, o corpo ele tem de permanecer em movimento ou em repouso. Se o ônibus está em movimento e ele para, os passageiros são arremessados para frente, porque por inércia eles tendem a manter o seu movimento. Se o ônibus está parado e ele entra em movimento, os passageiros são arremessados para trás, porque por inércia são levados a ficar em repouso. Vamos agora para a segunda lei de Newton. Ela é conhecida como segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica. Então, a segunda lei de Newton também afirma que a resultante das forças aplicadas a um corpo material é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Então, o que é força resultante? É a soma de todas as forças do sistema. Então, a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior é a força necessária para que ele pare, né? Que o movimento seja interrompido ou que ele saia do seu estado de repouso. E também é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior a aceleração, maior força. A unidade medida no sistema internacional de força é newtons, justamente em homenagem a Isaac Newton. E a unidade medida de massa é quilogramas, no sistema internacional, como nós já vimos anteriormente, e a de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida, ok? Então, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção reta, na qual aquela força é imprimida, ok? Então, observe aqui, ó, que nós temos uma massa, que é essa bolinha aqui, e nós temos uma força e uma aceleração, ok? Então, se a força e a aceleração, elas são no mesmo sentido, nós temos aqui que a força resultante é igual à força, que é igual a massa vezes a aceleração. Na segunda situação aqui, nós temos a massa e nós temos uma força F1 aplicada no sentido para a direita e F2 aplicado para a esquerda. Então, nós temos aí, se essas forças forem iguais, elas irão se anular, ok? E nós também temos uma força que ela pode estar aí em movimento oblíquo, né? Então, nós temos uma decomposição de forças, ok? Então, nós utilizamos aí o teorema de Pitágoras. E a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela também é conhecida como o princípio da ação e reação. Então, a terceira lei de Newton diz o seguinte: para toda ação existe uma reação de mesma direção, mesma intensidade e em sentidos opostos, ok? Então, sabemos que as forças resultam da interação entre os corpos. A terceira lei de Newton, também denominada, como eu já disse aí para vocês, o princípio da ação e reação, refere-se às forças trocadas entre os
corpos. Então, ela afirma que, a gente observando essa figura aí, que quando o corpo 1 exerce uma força F1 sobre o corpo 2, esse exerce no primeiro outra força F21 de mesma intensidade, mesma direção e no sentido oposto. Então, uma das forças, ela é chamada de ação e a outra de reação. Assim, podemos dizer que toda ação corresponde a uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e em sentido oposto. A formulação original da terceira lei de Newton, apresentada na obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é a seguinte: toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos sobre o outro são sempre iguais e dirigidas e partes opostas, ok? Agora nós vamos fazer alguns exercícios aí relacionados a essas três leis de Newton, certinho? Para fixar melhor os conhecimentos. Pessoal, então vamos fazer alguns exemplos aí sobre o que nós vimos na aula de hoje. Então, nessa questão 1, as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. A qual lei física a função do cinto está relacionada? Justifique a sua resposta baseando-se na referida lei. Pessoal, então vamos pensar na situação. Por lei, nós somos obrigados, né, a utilizar aí o cinto de segurança, certo? O cinto de segurança, ele é importante porque, como nós vimos na primeira lei de Newton, a lei da inércia, o corpo que ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, ou o que está em repouso tende a permanecer em repouso. Então, o carro está aí a 100 km por hora. De repente, ele precisa frear bruscamente ou ele colide com um objeto, outro carro, caminhão. Então, a tendência é que o corpo continue esse movimento aí de 100 km por hora, ou seja, arremessado para fora do veículo. Então, o cinto de segurança, ele tem esse objetivo. Então, ele é fundamentado aí na primeira lei de Newton, a lei da inércia, ok? Certinho? Vamos aí para mais um exercício. Então, as duas forças representadas a seguir podem constituir um par ação e reação? Justifique. Então, observe que nós temos um corpo aqui, né? E nele são aplicadas duas forças em sentidos opostos, né, de 15 newtons. Nesse caso aqui, a ação, a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, ela diz o seguinte: para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e em sentidos opostos. Mas esse par ação e reação, eles não se anulam. A ação e a reação, esse par de força, eles ocorrem em corpos distintos. Então, nesse caso, aí nós teríamos as forças, elas se anulariam, porque estão em sentidos opostos e no mesmo corpo. Então, a força resultante nesse corpo aí é nula. Nesse caso aí, esse par de forças, ele não constitui um par ação e reação, porque estão aplicados no mesmo corpo. E para ser ação e reação, é necessário que essa força esteja em corpos distintos, ok? Então, nesse caso aí, não é o par ação e reação. Por exemplo, quando um jogador ele chuta a bola, ele aplica uma força sobre a bola, ação. Então, a ação foi aplicada sobre a bola e a bola aplica a força contrária, que é a força reação, e foi aplicado no pé do jogador, ok? Então, para ação e reação, eles ocorrem em corpos distintos. Questão 3. Um aluno do ensino médio, depois de estudar a terceira lei de Newton, colocou para o professor a seguinte questão: se toda a força corresponde uma outra,
igual e oposta, elas se anulariam e todos os corpos deveriam permanecer em equilíbrio. Como isso não ocorre, Newton estava errado. Você concorda com o aluno? Explique, ele pede aí para vocês explicar. Olha só, foi o que eu disse anteriormente. O par ação e reação, ele não se anula porque ele ocorre em corpos opostos. Então, é por esse motivo que quando o jogador chuta a bola entra em movimento, porque ele aplicou uma força na bola e a bola aplicou uma outra força de reação no pé do jogador. Então, par ação e reação, esse par de forças, ele não se anula porque ocorre em corpos distintos, ok? Então, por esse motivo, o aluno aí, ele tá errado, ele não entendeu que esse par ação e reação, ele vai ocorrer em corpos distintos. Vamos aí para a quarta questão. Explique por que, ao puxarmos rapidamente a toalha de uma mesa, que contém sobre ela vários pratos de porcelana, não derrubamos nenhum. Olha, isso acontece pelo princípio aí da inércia, primeira lei de Newton, porque os pratos de porcelana, como eles estão em repouso, eles tendem a permanecer em repouso, ok? Então, nós conseguimos puxar o forro e se a gente fizer isso rápido, a gente puxa o forro e os pratos não caem, porque por inércia ele tende a permanecer em repouso, que é o seu estado inicial. Ok? Como nós puxamos o prato de maneira muito rápida, não aplicamos uma força sobre o prato e o prato não se desloca, ele tende a permanecer parado, certinho? Pessoal, então para finalizar a nossa aula de hoje, né, vamos fazer uma retomada do que nós vimos. Então, nós vimos, né, que Isaac Newton foi um físico inglês, astrônomo e também matemático, que desenvolveu conhecimentos aí para diversas áreas, e um desses conhecimentos foi aí as 3 leis de Newton, que são os princípios fundamentais da dinâmica. A primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, ela diz que todo corpo em repouso ou em movimento tende a permanecer no seu estado inicial até que uma força seja aplicada sobre ele. Nós vimos também a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela relaciona, né, a força é igual à massa vezes a aceleração. Lembrando que a unidade de medida de força no sistema internacional é newtons, justamente em homenagem a Isaac Newton. E a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, ela diz que para toda ação existe uma reação, ou seja, para cada força aplicada existe uma contraforça de mesma direção, mesma intensidade e em sentidos opostos. Lembrando que essas forças, esse par ação-reação, eles ocorrem em objetos diferentes, ok? Em corpos diferentes. A ação é aplicada num corpo e aquele corpo que recebeu a ação devolve aí a reação, certinho? Então, as forças, nós vimos aí que as forças elas não são necessárias para modificar o movimento ou tirar um corpo aí do repouso, certo? Então, é isso. Não esqueçam de responder a presença no grupo da turma, da sala de vocês, assistir o vídeo no mesmo horário da aula, comentar nesse vídeo e qualquer dúvida é só entrar em contato. Espero que vocês estejam bem. Beijos, tchau, tchau.